pessoal, meu nome é Giovana, eu sou bolsista do PET. Bem-vindos ao minicurso de Cálculo 2, cujo primeiro assunto será funções inversas. Então, o primeiro tópico a ser abordado é função injetiva. Por definição, a gente diz que uma função ela é dita injetiva se para todo número em sua imagem, a gente tem que ter exatamente o número em seu domínio. Dito isso, se a gente tiver dois números, x1 e x2 pertencentes aos reais, para que a função f seja injetiva, se x1 e x2 forem diferentes, então f de x1 terá que ser propriamente diferente de f de x2. O mesmo ocorre se f de x1 for igual a f de x2, então x1 terá que ser igual a x2. Então aqui a gente tem um exemplo para provar se essa função f de x ela é injetiva ou não. Então, lembrando que para uma função ser injetiva, cada número em sua imagem tem que corresponder a exatamente o número em seu domínio. E por essa função a gente consegue observar que o domínio de f de x é o conjunto de todos os números reais. Então, vamos supor que exista x1 igual a x2. Dois números cujo x1 seja igual a x2. Isso vai implicar que f de x1 terá que ser propriamente igual a f de x2. Então, aplicando x1 e x2 na função, teremos 4x1 menos 3 igual a 4x2 menos 3. Se eu somar 3 em ambos os lados, eu fico com 4x1 igual a 4x2. E dividindo por 4 em ambos os lados, eu obtenho x1 igual a x2. Então, desta forma, eu concluo que essa função ela é sim injetiva, dado que x1 igual a x2, eu tenho que f de x1 é igual a f de x2. Então, a gente tem aqui outro teorema que está relacionado com função injetiva. Quando a gente tem uma função crescente ou decrescente num dado intervalo, significa dizer que ela vai ser injetiva nesse intervalo. Com base nisso, a gente pode resolver esse exemplo. Nesse exemplo, a gente vai buscar provar se essa função 2x mais 3 sobre x menos 1 ela é injetiva ou não. Com base nesse teorema, para descobrir se uma função é crescente ou decrescente, a gente tem que aplicar a derivada da função. Então, vamos derivar a função 2x mais 3 sobre x menos 1. Só que antes, cabe lembrar que o domínio dessa função é todo real, com exceção do 1. Porque se a gente tiver 1 como domínio, a gente vai ter uma indeterminação. Então, o domínio dessa função é todos os reais, com exceção do 1. Então, derivando essa função f de x, nós temos a derivada de f de x, igual. Aqui a gente aplica a regra da derivada do quociente. A derivada do primeiro membro, que é o numerador, vezes o segundo membro, menos o primeiro membro, que é o numerador, pela derivada do segundo membro, dividido pelo quadrado do segundo membro. Então, aqui a derivada do primeiro membro, 2x mais 3, é 2, vezes o segundo membro, x menos 1, menos o primeiro membro, vezes a derivada do segundo membro. Então, 2x mais 3 vezes 1, que no caso resulta apenas em 2x mais 3, dividido pelo segundo membro ao quadrado. Então, a gente conclui isso como 2x menos 2, menos 2x e menos 3. Tudo isso dividido por x menos 1 ao quadrado. 2x positivo com 2x negativo, a gente cancela. E isso resulta menos 2 com menos 3, menos 5, dividido por x menos 1 ao quadrado. Esse sinal negativo representa que a derivada ela é decrescente. Se a derivada ela é decrescente, ela é injetiva. Então, a gente tem que essa função é injetiva. Então, a partir de agora, a gente vai estar adentrando no que seria uma função inversa. Então, se f for uma função injetiva a gente já viu anteriormente, então deverá existir uma função f a menos 1, que vai ser chamada de inversa de f. Tal que x será igual a f de menos 1 de y
se somente se y igual a f de x. Basicamente, a gente vai estar trocando os eixos. O que era x vai virar y e o que era y vira x. Então, agora a gente vai estar resolvendo um exemplo. Dado uma função f de x igual a 2x mais 3 sobre x menos 2, a gente terá que encontrar a inversa dessa função. O primeiro passo que a gente vai fazer é uma divisão de polinômios. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, 2x mais 3 eu faço a divisão de polinômio com x menos 1. E eu obtenho como resultado que 2x mais 3 ele é igual a 2 vezes x menos 1 mais 5. Então, f de x, o f de x ele vai ser igual a 2 vezes x menos 1 mais 5, 2 vezes x menos 1 mais 5 dividido por x menos 1. Eu tenho x menos 1 aqui e x menos 1 em cima também, então eu posso cancelar. Então, eu tenho que f de x vai ser igual a 2 mais 5x menos 1. Agora, para encontrar a inversa, basicamente a gente vai ter que isolar o x. Então, como o meu f de x ele é y, então eu tenho que y é igual a 2 mais 5x menos 1. Vou passar o 2 para o outro lado, então eu tenho y menos 2 igual a 5x menos 1. Agora, esse passo eu vou estar invertendo as posições. Eu vou ter 1 meio, 1 sobre y menos 2, que vai ser igual a x menos 1 sobre 5. Eu vou passar o 5 para o outro lado, então eu vou ter 5 dividido por y menos 2 igual a x menos 1. Agora, para isolar de fato o x, eu vou passar o 1 para o outro lado. Então, eu vou ter 5y menos 2 mais 1 igual a x. Então, essa função aqui corresponde à função inversa de f de x igual a 2x mais 3 sobre x menos 1. Nesse caso, eu posso representar isso aqui por f de menos 1 de y, que é igual a 5y menos 2 mais 1, no qual eu tenho o x isolado. Então, agora o próximo tópico é a derivada da função inversa. Se a gente tiver uma função f, que ela tem que ser monótona e contínua no intervalo, para que ela seja monótona, ela tem que ser crescente ou decrescente, como já foi explicado anteriormente, e contínua, ela não deve ter quebras nesse intervalo. E ela tem que ser derivável nesse intervalo, então a derivada da função inversa é dado por essa fórmula, que basicamente é o inverso da derivada. Então agora a gente vai estar resolvendo um problema para encontrar a derivada da função inversa. O primeiro passo que a gente deve fazer é encontrar a inversa da função f de x, que é f a menos 1 de y. Então, como a gente viu anteriormente, a gente tem que isolar o x. Dessa forma, eu tenho que f de x ele é igual a y, que é igual a raiz de x. Então, eu vou elevar ao quadrado em ambos os lados. Então, eu vou ter y ao quadrado igual a raiz de x ao quadrado. Eu tenho y ao quadrado igual a x, porque a raiz quadrada se cancela com o expoente 2. Então, aqui eu já encontrei a minha função inversa. Eu tenho que a f a menos 1 de y é igual a y ao quadrado. O primeiro passo já está concluído, então agora a gente vai derivar f de x, lembrando que a gente já encontrou a inversa, que no caso é y ao quadrado. Derivando f de x, eu tenho que f de x é igual a x elevado a 1 meio. 1 meio representa a raiz quadrada. F de x, então, calculando a derivada, f de x, eu desço 1 meio. E vou diminuir a menos 1 no expoente. Então, eu vou ter 1 meio menos 1, que resulta em menos 1 meio. Isso daqui fica igual a 1 meio. Eu
eu posso descer para baixo x, então vai ficar x elevado a 1/2, que é igual a 1/2 raiz de x. Encontramos a derivada de f de x. Agora, a gente vai aplicar na fórmula para encontrar, de fato, a derivada da função inversa. Dado que a fórmula é essa, a gente tem que a derivada da função inversa ela será igual a 1 dividido. A derivada de f a gente já encontrou. E o x a gente vai substituir pela função inversa. Então, a gente vai ter 1 sobre a derivada da função, que é 1 sobre 2 raiz de x. O x a gente irá substituir pela derivada pela função inversa, que é y ao quadrado. Então, vai ficar 2 raiz de y ao quadrado. Isso daqui ficará igual. O y ele vai sair da raiz, porque aqui a gente tem como se fosse 1/2, irá cancelar. Então, a gente fica com 1 sobre 1 dividido por 2y. O que vai implicar que vai ficar 1 dividido por 2y a menos 1. Vai ficar igual a 2y. Então, nesse passo, a gente encontra a derivada da função inversa, que é 2y. Se a gente fosse derivar aplicando aqui, a gente também concluiria que seria 2y. A gente desceria o expoente 2 para baixo e diminuiria 1 aqui. Então, vai ficar 2y. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula do minicurso de Cálculo 2. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem estar enviando para o e-mail que está na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistirem e até mais!